Boa noite, gente. Tudo bem? Acho que agora a gente já pode ir começando. Pessoal, uma boa quantidade já entrou. Bom, primeiramente queria dar boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa palestra sobre perspectivas e debates sobre psicologia e sociedade, raça e identidade. O nosso palestrante de hoje é o professor pós-doutor Jefferson Olivato da Silva. Ele realizou graduação em psicologia, bacharel em formação de psicólogo pela Unesp Assis. Ele tem mestrado em psicologia e bacharel em formação de psicólogo pela Unesp. Perdão, falei errado aqui. Tem mestrado em educação pela Unesp. Ele tem doutorado em Ciências Sociais, também pela Unesp, e pós-doutorado em Educação sobre processos educativos e universitários em aprendizagem comunitária negra. Ele também é docente pela UEL e coordenador atual do SAG-UEL também. Essa foi a apresentação enorme do professor. Se ele quiser complementar mais um pouco, fica à vontade, a palavra é sua. Uma boa noite a vocês. Uma alegria compartilhar desse momento com vocês, né? Eu acho que é bom reiterar isso, que o contato com vocês sempre é muito humanizante, então é muito bom. Algo que eu pensei, né, a partir do tema, né, que foi proposto, Psicologia, Sociedade, Raça e Identidade, foi pensar justamente nessa trajetória de formação. Não apenas psi, mas nesse caso especificamente, né, por algumas características da nossa própria área, pensar essa jornada como sendo uma busca do ser profissional, tendo em vista a psicologia e a sociedade como personagens. Aqui vou criar uma certa história sobre isso, né, criação puramente uma metáfora, tá? Como sendo personagens, e raça e identidade como sendo instrumentos para essa formação. Então, nesse caso, o convite que eu vou fazer para vocês é para nós imaginarmos em uma jornada, em uma aventura, né? Nessa aventura, imagine vocês nessa entrada na faculdade, vocês partem com suas bolsas, seu cajado, né? Uma coisa bem à la Hobbit, que eu gosto muito a propósito. Vocês acabam, nesse caminho, buscando conhecer algumas coisas. E aí imagine que uma determinada noite vocês estão sobre uma colina, né, com uma noite estrelada, e ao longe, no horizonte, vocês veem alguns pontos de luzes, né? E que no dia seguinte você começa a rumar para algum desses pontos. Esses pontos de luzes seriam vilarejos, que no nosso caso formativo, a gente pode considerar como sendo as abordagens. Então, o primeiro contato que você tem com determinadas abordagens, a alegria que você tem, o encantamento ou o estranhamento, às vezes a incompreensão, é muito interessante nós considerarmos que a sua busca inicial e que vai percorrer até durante muito tempo, é como que isso o tornará mais profissional, seja bem-sucedido, seja alguém que vai contribuir de alguma forma, né, com a sua família, com a sua comunidade, com a própria sociedade. E durante um tempo você fica nesse vilarejo. E você vai perceber assim que há vantagens de ficar nesse vilarejo. Por uma sensação de quase certeza de que o mundo é aquilo que as pessoas desse vilarejo falam, o que elas acreditam, os instrumentos que elas utilizam. Mas você também vê transeuntes que às vezes você não entende,
você não entende o que eles falam, às vezes você não compreende direito o que eles são, e as pessoas às vezes não falam sobre eles. Eles passam despercebidos. Nesse anseio em busca que vocês estão fazendo nesse processo de aprendizagem, vocês acabam decidindo continuar essa jornada. E rumo ao sul, vocês vão para outros vilarejos. Encontram outras abordagens. Também se encantam com essas outras abordagens. E percebe que algumas falas daquele outro vilarejo sobre outros vilarejos não são bem realidade. São diferentes, porque você está vivenciando essa outra realidade e ela parece ter um sabor outro, não o que era dito, mas pela vivência, ela passa a ter uma outra sensação. E aí também surge essa sensação de segurança, às vezes até de pertencimento. Mas, de repente, você começa a perceber que há outras situações que, novamente, você percebe que elas não são faladas a respeito, pessoas que não são ouvidas, pessoas que não são compreendidas, parecem transeuntes, às vezes parecem até fantasmas nesse cenário. E você decide ainda continuar outra jornada. Agora sua mala já está com mais instrumentos. Você se recorda desse caminhar. Você se recorda de sensações anteriores e às vezes dá essa nostalgia de buscar aquela sensação não apenas de pertencimento, mas também de uma segurança, de que o mundo é aquilo que o vilarejo X ou vilarejo Y dizem, mas que você percebe que quantos mais vilarejos você conhece, isso vai ampliando a sua experiência a ponto de você entender que não é que os vilarejos estão errados, é que a partir, ou você ter uma noção de mundo por uma perspectiva, é uma perspectiva do mundo. Mas como fala Ailton Krenak, nós temos que pensar em um mundo que caiba outros mundos, outros vilarejos. E o mais importante é que nessas suas trajetórias entre um vilarejo e outro vilarejo, depois outro vilarejo, você acaba se encantando com determinados personagens ou personalidades desses vilarejos, como autoridades de renome, e que a trajetória dessas personalidades também não foi uma trajetória dentro de um único vilarejo. Foram trajetórias em que eles dialogavam com outros vilarejos. Aí nós podemos citar, e isso é muito interessante nós observarmos, dentro da trajetória de Freud, o que ele dialogou, quais foram os autores que ele leu, com quem ele teve contato, como mudou essa trajetória por esses outros contatos. Lacan, Jung. No caso de Freud, ele tinha uma concepção de outros mundos, ou do que se chamava no início do século XX de primitivos, a partir de Fraser, principalmente, Nós vemos lá no Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão. Jung teve o privilégio, a palavra é essa, de fato, privilégio, de viajar para a África e também conhecer outros universos. E ele também teve contato com outras culturas, outras personalidades de outros vilarejos. Então, nesse caso, você acaba se atinando e pensando assim que os vilarejos eles podem te dar uma segurança, sim, pode te dar uma sensação de pertencimento, sim, mas eles não refletem a complexidade absoluta do mundo. As sociedades em cada vilarejo elas se comportam de formas diferentes. As pessoas passam a ter visões diferentes. Mas algo que é interessante nessa trajetória e que nós não podemos esquecer são também os limites que cada vilarejo coloca nas suas relações. Dentro desses limites, eu costumo chamar de pontos cegos. E que esses pontos cegos,
eles são possíveis de ser desvendados por diálogos com outros vilarejos. E aí você passa a encarar a sua jornada não mais em busca de um porto seguro, mas uma trajetória que busca justamente desvendar cada vez mais esses pontos cegos. E no caso dessa trajetória que eu estava mencionando para vocês, eram aquelas palavras, aquelas pessoas que eram inaudíveis, que falava de uma determinada coisa, mas ninguém traduzia dentro daquele vilarejo o que era. Um exemplo, isso aconteceu alguns anos atrás, no Mato Grosso, né, para ilustrar isso, foi de uma indígena que estava presa há mais de 3 meses e acionaram o CIMI, que é a Comissão Indigenista Missionário, para ir lá e ver o que estava acontecendo. Na verdade, não foi por conta dessa indígena, foram de 20 indígenas que estavam presos ali. E aí eles se deparam com essa indígena e foram perguntar o que ela tinha feito, qual que era o crime dela. O crime dela era porque ninguém entendia a língua que ela utilizava. Esse é o inaudível. São esses personagens que frequentam esses vilarejos e que, às vezes, as personalidades desses vilarejos nunca se debruçaram sobre elas, porque não era foco, não era interesses delas. Mas o que nós percebemos cada vez mais nessa jornada, que é a jornada que nós podemos criar alusão à própria história da psicologia brasileira, é que é necessário nós mantermos diálogos entre vilarejos. E para que isso? Para que esses pontos cegos não permaneçam. E não simplesmente para nós não ouvirmos as outras pessoas. Nós devemos entender que, além de inaudível, existem sofrimentos que são inomináveis. E que muitas vezes esses vilarejos e essas abordagens, quando debruçadas somente sobre si mesmas, em seus próprios instrumentos, que ainda insistem em seus pontos cegos, podem construir construir trajetórias em si que sejam trajetórias extremamente doutrinárias, de que aquilo que eu não entendo ou aquilo que eu não ouço não existe. E, nesse sentido, passa a fragmentar a sociedade entre aqueles que pertencem a esse universo do qual eu participo e do qual eu acredito, mas para manter isso constantemente, nós temos que entender que essa postura ela será doutrinária, tendo em vista a incapacidade de refletir justamente sobre esses pontos cegos que cada vez mais aparecem. Então, nesse sentido, e nessa jornada que você faz, você passa a se perceber a trajetória dessas personalidades e entende que elas dialogam com outros vilarejos, o que nós podemos chamar de interdisciplinariedade, que passa a ser não apenas algo interessante para conhecer novos vilarejos, mas para conhecermos, sim, outras visões, ou, como nós passamos a considerar, outras cosmopercepções, que não apenas uma maneira sensorial de perceber o mundo, mas que existem outras formas de perceber o mundo. E, por isso, a interculturalidade é algo essencial para uma prática psicológica, para uma jornada psicológica que seja de fato humana e não doutrinária. Porque esse doutrinamento, quando nós nos fechamos à incapacidade de ouvir a outros que não fazem parte dos grandes manuais que essas personalidades disseram, e nem o esforço de nos debruçarmos o que poderia abranger, se essas personalidades poderiam ouvir essas outras pessoas, esses outros sofrimentos, é entendermos que na história, assim como na história das ciências,
nós vamos compreender para quem falavam e sobre o que falavam, e que não era para todo mundo, né? Quando nós falamos do iluminismo, um exemplo que eu dou, né? É interessante nós observarmos, chamado o período das luzes, né? Em que se difundia, o objetivo era difundir o conhecimento para que as pessoas saíssem da tutela dos impérios. Se esquece de dizer que o sustento da manutenção do iluminismo era justamente a exploração, o extermínio e a apropriação de riquezas e povos, força de trabalho e corpos, na África, nas Américas, na Ásia e na Oceania. Quando nós pensamos em histórias que nós aprendemos ou recordamos, né, sobre o terrível acontecimento que foi o Holocausto na Europa, também não nos contam, esses vilarejos também não nos contam que tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial foram também executadas em solo africano. Inclusive, o projeto de extermínio das populações em campo de concentração, ele teve como experimento as populações da Namíbia, Herero e Namus, em que 80% da população foi de fato exterminada. Mas que mesmo lá, isso também não é dialogado a respeito. E foi o neto de Goebbels, o braço direito de Hitler, que fez esse projeto e que desempenhou esse projeto. Também esses vilarejos acabam se esquecendo os extermínios que aconteceram e continuam a acontecer nas Américas. Quando nós falamos, por exemplo, do projeto da Unesco de 2015 a 2020, que esse era o plano relacionado à saúde mental pelo mundo, nós ouvimos muito, conversamos, ou provavelmente vocês também tenham participado de rodas, conversas sobre suicídio. Mas o grande problema que nós temos no Brasil, relacionado ao suicídio, é da população indígena, que é superior a 3 vezes mais o suicídio dos homens, que é o maior índice que nós temos. A terceira causa-morte de homens no Brasil. E a 7ª causa-morte de mulheres. Então, aí nós percebemos que a preocupação com o suicídio tem gênero e raça e cor. Né? Nesse sentido, é preciso que nessa jornada nós também nos alimentemos de uma postura ético-política, de entender que essas populações são populações humanas, não são quase humanos. Nem muito menos podemos reiterar um discurso à la Fraser, enquanto primitivos, que não chegaram até a nossa civilização. Eles convivem e vivem e têm tecnologias e ciências que muitas vezes nós não damos conta. Né? Em que sentido nós nos damos conta? Se nós pensarmos as grandes epidemias, elas foram causadas principalmente, não só, mas principalmente em grandes centros, que se deu em origem por conta da Revolução Industrial. E o acúmulo de pessoas vivendo em uma única região. Então, de fato, viver na cidade é algo insalubre. Não é salubre. Enquanto a vida no campo, com todas as suas dificuldades, ela tende a ser muito mais saudável, pensando em comunidades tradicionais, não na vida do campo de pessoas que passam fome, ou de não têm como plantar ou instrumentos para fazer isso. Então, existem tecnologias, domínio de ervas e a cura justamente de doenças contagiosas com ervas. Né? Eu lembro do relato, eu não sei se eu mencionei para vocês já isso, de uma orientanda de doutorado que trabalha com benzedeiras no sul do Paraná, e que durante a epidemia, a pandemia do Covid-19, elas estavam atendendo a população local com seus chás. E essas pessoas estavam com Covid.
e nenhuma delas foi contagiada. Então, é algo, pelo menos, que a gente pode levantar como uma hipótese de que outras culturas têm outros conhecimentos e outras práticas que, para a nossa jornada, nós poderemos nos instrumentalizar se, e somente se, nós tivermos uma capacidade que não é doutrinária, é uma capacidade dialógica, é uma capacidade fundamental ou originária do ser humano de acolher o outro. Acolher no sentido de ter o cuidado de ouvir enquanto um ser humano, que tem as suas diferenças, e aqui nós podemos considerar o que Homi Bhabha chama de diferenças culturais, não apenas como alteridade. Homi Bhabha, em O Local da Cultura, ele aponta algo muito interessante, que é considerarmos que existe uma diferença tão grande entre cosmopercepção, ele não utiliza a palavra cosmopercepção, tá? Mas ele vai falar dessa concepção eurocêntrica, de que a outra cultura ela tem parâmetros e tem uma historicidade, que aí nós também temos que levar em conta a longa duração, que poderá ser impossível nós compreendê-las completamente. Então, dessa forma, vamos pensar assim, que muitos diagnósticos que a nossa área acaba fazendo, que os nossos vilarejos acabam criando, porque diagnóstico também é uma criação simbólica, eles podem dar conta de algumas coisas, mas não necessariamente dão conta de tudo. Por exemplo, né, especificamente, quando nós falamos de trauma, aí eu vou um pouco mais além, não apenas aquele trauma que marca a vida de uma pessoa, que pode ser desde a questão de um luto, enfim, situações de assalto ou coisa do gênero, né? Mas pensando num luto, desculpa, um trauma coletivo, que James Gordon tem trabalhado há muitos anos, Thomas Hubble, Sarah King também tem trabalhado bastante. E há 3 elementos que eles consideram do trauma coletivo, que ele é intergeracional, e eu já volto a essa questão porque ela é importante. Ela é coletiva, que não faz parte apenas da experiência de uma pessoa, mas de um grupo, pensa no caso de etnocídios, né? E ela é cumulativa. Esse cumulativo, nós voltamos à questão intergeracional. James Gordon trabalhava com descendentes de pessoas que vivenciaram campos de concentração, ou seja, descendentes de judeus, principalmente, né? Ele percebeu que até a 13ª geração dessas famílias que não vivenciaram, ou seja, foi a primeira geração, nós estamos falando da 3ª geração, elas tinham uma sintomatologia que estava diretamente relacionada a esse trauma vivenciado pela primeira geração, a 3ª geração. Quando nós falamos, então, em outras situações mais complicadas, porque o Holocausto, nós pensarmos em termos de durabilidade, 3 décadas foi o máximo, né? Desde o início de perseguições até justamente o final da Segunda Guerra Mundial. 3 décadas. Agora, vamos pensar em populações que vivem um enredo de exclusão, que eu já falei anteriormente para vocês, que é da exploração, do extermínio e da apropriação. Por séculos, desde 1500 aqui no Brasil. Ou seja, esse tipo de trauma, que é coletivo, que é acumulativo, que é intergeracional, ele tem um outro elemento que nós, somente pelo diálogo com outras ciências, no caso aqui a historiografia africana nos possibilita isso, porque Zerbo, Diop, Asante e Nicobolo vão proporcionar a entendermos o que funciona em termos de dinâmicas sociais durante séculos, né? A longa duração. Então, esse tipo de trauma coletivo, ele pode explicar, né, inicialmente com James Gordon, Thomas Hubble, até Sarah King, porque ela acaba dando uma possibilidade diferente a isso, porque ela trabalha também com a questão do racismo, dá uma possibilidade de entendermos situações muito pontuais. Mas quando é algo que é a longa duração, como eu falei para vocês,
no caso do racismo que nós vivenciamos ainda no Brasil, que são quase 5 séculos, que não pulou nenhuma geração, então nós não sabemos, de fato, o que aconteceu depois do fim, né? Se de 3 décadas, 3 gerações, imaginem 5 séculos, quantas gerações vão vivenciar esses traumas, né? Sarah King, eu falei Sarah King também, porque ela tem uma concepção que eu gosto muito de aliar com o que Ailton Krenak coloca. Que ela diz assim, que nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Enquanto Ailton Krenak, ele coloca que nós somos a memória dos nossos descendentes. Ou seja, a nossa presença acaba conectando 2 universos, um que já passou, mas que é efeito, e outro que está por vir. Por isso, Ramose, na concepção, em uma concepção epistemológica Banta, ou seja, das populações que falam Banto na África Central, que o que nós vivenciamos, o que nós produzimos, é justamente a capacidade de criar o nosso passado. Nós não criamos o nosso futuro. Né? Essa conclusão que nós chegamos, que é diametricamente distinto do Ocidente, porque nós pensamos que nós estamos construindo o nosso futuro, nós rumamos para isso, nós estamos investindo para o futuro, né? Só que nós não vamos vivenciar o futuro, porque o futuro sempre nos escapa, ele sempre é futuro, o amanhã sempre é amanhã. Por outro lado, quando nós pensamos que nós temos a capacidade de realizar os sonhos dos nossos antepassados, e nós vamos, de fato, plantar a memória dos nossos descendentes, significa que a nossa ação, a nossa aprendizagem de ser profissional é uma aprendizagem que ruma para o passado, não para o futuro. Porque são os outros profissionais que vão saborear esse ser profissional que nós construímos hoje. Então, a nossa jornada não é por essa viés intercultural, de uma forma ético-política, não é uma jornada para o futuro. É uma construção do nosso passado. É a construção da memória dos nossos descendentes. Então, enquanto educadores, nós não estamos construindo o futuro de vocês. Como educador, nós estamos construindo a memória do ser profissional que vocês vão fazer, que vocês irão ser. Mas isso vai se tornar passado e não futuro. Por isso que o processo dialógico, que aí nós podemos lembrar tanto da Marisa Monteiro, tanto, não apenas, né, mas o Paulo Freire, no processo de educação, da própria relação psicoeducativa na experiência educativa que ele acaba tendo, traz essa importância de como que esse instrumento do qual Hannah Arendt fala, analisando a Segunda Guerra Mundial, é um instrumento para a excelência da humanidade, para resolver as suas questões, o diálogo. E o diálogo se constrói não sob uma base hierárquica. Não existe diálogo que seja humanamente acolhedor quando você tem hierarquia. A possibilidade do diálogo é quando nós estamos falando entre pares, entre seres humanos. Antes de sermos professores, professoras, acadêmicos, seja de qual curso formos, nós somos seres humanos. E a partir desse princípio, que é um princípio primordial, que Diop fala, né, de uma forma diferente do processo evolutivo que Darwin fala da seleção natural, Diop vai dizer que é do acolhimento, e nós não estamos competindo, né, no início da nossa humanidade, que nós estamos acolhendo, a criança ela é acolhida, a criança não compete com ninguém, ela não está em processo nem de disputa, e muito menos de seleção, entre outros, mas ela precisa ser acolhida. E não é uma troca, porque também numa visão fragmentária e patriarcal, nós temos a tendência de entendermos as relações como trocas.
O afeto que eu dou para você em troca do afeto que você dá para mim. Eu só posso ser humanamente pleno com você. Assim como você pode ser humanamente plena, com todas as frustrações, dificuldades, etc., no encontro com o outro. É o que a fenomenologia chama de copresença. Então, é essa copresença que nos humaniza. Quando nós pensamos daquelas personalidades, é muito interessante. Eu lembro de um professor chamado Lauro Frederico, que trabalhava com semiótica, ele é falecido. E eu estava fazendo o meu mestrado a partir de metodologias de educação especial, baseado na semiótica. Eu tinha tido uma disciplina, quando eu tinha feito filosofia, em 90, e o meu mestrado foi em 2000. Aí eu fui conversar com ele, falei, isso tem a ver com semiótica, né? Ele falou, não, tem sim, mas o mais importante, que era justamente falar sobre ele, ele falou que nós somos produções de signos. Nós produzimos signos, e na verdade, o que a semiótica fala que os signos são autoprodutivos. Existe uma autopoiesis. Então, não sou eu que crio os signos, mas os signos que criam a minha existência, mas com outros signos. Então, nessa relação, as personalidades, lembra que eu falava de trajetória dessas personalidades? Não foi uma trajetória isolada. Nós tendemos de uma forma fragmentária e patriarcal, por isso fragmentária, achar que ser original ou ser gênio é algo isolado. O original, ou mesmo a genialidade, ela só é possível em encontros por aquilo que outros constituíram. Não se brota do nada. Né? É impossível nós pensarmos qualquer criação que se brote do nada. Então, são relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Ou seja, nós somos, como falava Sarah King, os sonhos dos nossos antepassados. E, claro, nós objetivamos ser de uma forma melhorada. Então, dessa forma, essa trajetória de uma leitura que eu faço dessa jornada do ser profissional, o ser psi, ela precisa partir da demanda. Essa demanda ela se dá na própria realidade. Algo que eu insisto em dizer que nenhuma teoria, seja ela qual for, dá conta da realidade. E por isso nós precisamos ouvir o que a realidade tem para dizer, para saber em que medida que nós, como nós, enquanto profissionais, podemos ser, de fato, humanos e profissionais com essa realidade. Às vezes, como eu falava de Homi Bhabha, né, se torna inaudível. Nós não entendemos. Nós não temos instrumentos para ouvir. É como se, tente entender dessa maneira, né, não apenas como um processo de comunicação, mas de uma linguagem que você nunca ouviu dizer, ou ouviu ela. Então, você não sabe distinguir outras línguas do mesmo tronco linguístico se tem diferença. Você acha que é a mesma coisa. Né? Um exemplo que eu dou, né? Quando eu estava muito preocupado com essa questão de aprendizagem em língua, nessa última viagem que eu fiz para a Zâmbia, no meu doutorado, eu reconheço, né? Eu não falo, não sou fluente em Tibemba, mas eu reconheço Tibemba um pouco. Mas, às vezes, quando juntava outras línguas que também tinham tronco linguístico banto, eu não sabia o que era o quê. Né? Parecia a mesma coisa. Né? Então, nesse caso, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, que nessa trajetória nós vamos encontrar, nós vamos ter encontros que são inaudíveis. Mas através, né, desse processo dialógico e de uma decisão, que é uma decisão ético-política em relação ao outro, enquanto ser humano pleno de direito, a sua existência. A sua dor, ela é a partir dele, e não a partir daquilo que eu concebo que deva ser. Então, dessa forma, né, pensando nessa jornada, o que nós encontramos, não no final, mas nessa trajetória de encontrar novos vilarejos, de encontrar novas personalidades, a demanda se coloca como sendo o princípio, para excelência, do ser profissional.
através da interdisciplinariedade, através da interculturalidade, de um processo que seja dialógico, tendo visto o outro que está à nossa frente, que é um ser humano pleno. Não apenas um ser humano isolado, mas um ser humano que também convive e vive, vivencia e depende da natureza. Por isso, a cosmopercepção, tendo em vista o processo de interculturalidade, é outro elemento que nós devemos trazer para a nossa trajetória do ser profissional, para que, de fato, nós possamos corresponder, sem cairmos em uma tendência que rechaça a diferença, que rechaça a contradição, que rechaça a existência dos pontos cegos, que é uma existência doutrinária. Acredito eu, né, assim como também a Rede, nós temos uma história já de um certo tempo de formação, que não cabe mais para a trajetória da psicologia posturas doutrinárias, assim como de qualquer outra ciência. Nós entendemos a trajetória das pessoas, nós devemos ter o cuidado com a existência das outras pessoas, sim, mas não é possível vocês acreditarem que a vida hoje deva partir de uma postura que seja contra a diferença, que seja contra aquilo que é fundamental para a existência humana nesse planeta, que é a demanda que se coloca. Sem essa demanda, o meu ser profissional é um ser alegórico dentro de um vilarejo que não dialoga com aquilo que seja diferente. Então, qualquer postura, qualquer vilarejo, trazendo de volta, qualquer abordagem, ela é viável, ela é possível, ela foi humanamente criada. Mas o que não é possível, o que não é viável e o que nós não podemos aceitar como uma postura ético-política é que ela seja doutrinária. Porque desse jeito nós vamos reproduzir a perspectiva de neutralidade que está calcada no processo de exploração, extermínio e apropriação do outro, seja das suas riquezas minerais, seja do seu corpo, enquanto existência. Eu acho que a gente já conseguiu superar isso. Nós não podemos, não é simplesmente tolerar isso, considerar isso como válido para as nossas práticas, para o nosso ser profissional. Porque se nós queremos ser plenos, nós precisamos, no encontro com o outro, acolhê-lo de forma plena. Nós não temos como ser plenos fragmentando a existência do outro, e nós também estaremos fragmentando a nossa. E como nos propõe a fenomenologia, é justamente um desdobrar dessa diferença, dessa resistência, dessa outridade, dessa diferença, que nós nos descobrimos. Nós aprendemos os nossos sentimentos, a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas repulsas, as nossas fraquezas. Não é com o encontro com o mesmo. O encontro com o mesmo nos torna simplesmente caixinhas fechadas, doutrinários. Então, esse era o conto que eu queria contar para vocês hoje. Fica perto agora. Eu já vou falar, né, para abrir a roda. Acho que eu nunca tratei, né, levando para essa questão mais ampla como você trouxe para a gente, né? Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande quando vou partir do SAG para a sala de aula, né? Então, no SAG, sempre eu pensei assim, olha, gente, o quanto mais, né? Cabeças diferentes, formações diferentes, abordagem diferente, né? Melhor. E apesar que nem sempre eu tinha o professor para dar supervisão para o aluno que tinha interesse naquela coisa diferente, né? Então, acabava, às vezes, eu falava assim, ó, vou te ajudar como eu posso e vamos tentar trabalhar. Mas às vezes sempre me preocupou
quando o aluno chega no primeiro ano já falando, eu quero tal coisa, né? E eu falava assim, gente, olha, vamos fazer assim, né? Mesmo que você, lá no final, faça isso que você está almejando, você vai ao longo do seu... Primeiro, você precisa conhecer as outras coisas para saber se realmente aquilo que você está achando que você quer é o que você quer, né? Então, fique aberto, né, para conhecer outras coisas, né? Fica aberta para conhecer outras coisas, outras abordagens, outras formas de trabalhar. E eu acho que uma outra questão que eu acho que é importante, que acho que você trouxe de uma forma muito mais ampla, que eu adorei, eu sempre fiz uma visão mais micro, que é dentro do contexto da faculdade mesmo, que é a necessidade de que a gente tem de saber o que o outro faz, conhece, para a gente poder entender quando ele falar, quando a pessoa falar, né? Então, se você está numa equipe que tem diferentes pessoas trabalhando de diferentes áreas, é importante que você conheça e dê espaço para essa comunicação, para que haja esse diálogo em benefício, inclusive, do nosso paciente, da nossa paciente, da família dessas pessoas que chegam até nós, né? Porque, e até mesmo porque quando a gente sai da faculdade, o universo é muito grande, né? Então, eu dentro eu fui da educação especial, né? Muitas décadas, muito tempo, e a gente tem que o professor, a psicoeducação, a psicopedagogia, a formação dela é toda na psicanálise. E muitas vezes era com esses profissionais que a gente tinha que trabalhar. Então, eu não posso chegar falando, tá errado. Eu tenho que entender o que a pessoa, como aquela profissional está vendo a situação para eu conseguir me dialogar com ela, né? Então, isso sempre foi uma preocupação muito grande, e eu fico muito contente, assim, de hoje você ter ampliado essa, né? Acho que eu abri a caixinha, assim, um pouquinho mais, para poder ver de uma forma, em contextos maiores, né? Eu achei muito interessante essa frase que você coloca, né? De olhar a pessoa como um ser humano pleno, né? E eu acho que aí a gente que está na área da saúde, e você tem aí tanto o paciente, a paciente, como você tem aquele profissional ou aquela profissional que está trabalhando com você, né? E que tem uma história e que tem, né, um funcionamento. Eu gostei muito, viu, Jefferson? E adorei o contexto, o cenário inicial. Achei muito jóia a forma de introduzir. Muito legal mesmo. Eu me senti andando pelo vilarejo. Muito bom. Obrigado, Rê. Compartilhar com vocês algo que está acontecendo, está sendo muito interessante, né? Eu estou com 2 ICs que trabalhando fazendo levantamento de dados sobre a questão ético-racial, em revistas e teses e dissertações, né? E há um dado interessante que está surgindo, eu estou assim, exultante, né, com esse resultado, porque ele é inesperado, na verdade. Eu não achei que nós encontraríamos isso. Então, assim, nós temos listas, nós montamos no Excel a Amanda Vieira e a Maju, que faz estágio conosco, né? A Baju trabalha com as teses e dissertações e a Amanda com revistas, dentro da área de psi. Então, no Excel, nós abrimos pastas por abordagens. Então, há listas enormes de todas as abordagens sobre a questão ético-racial, né? Psicanálise, psicologia aplicada, a psicologia de Jung, cognitivo-comportamental, fenomenologia, aí tem decolonial, mas há algo que surge agora,
que eu acho que é nessa toada, né? Para mim está soando muito isso. Sem abordagem. Não significa que não utiliza métodos, não significa que não utiliza teoria, significa que não se fecha. Porque é algo ainda para recente para a psicologia brasileira, né? Não só, mas a psicologia brasileira. Então, assim, você acaba utilizando vários autores de diferentes abordagens que estão tratando sobre a questão. Não dá para se limitar. Se nós pegamos Lélia Gonzalez, ela vem da fundação da Escola Lacaniana Brasileira. Isidinha, psicanálise. Souza Santos, psicanálise. Apenas para citar alguns, Fanon, ele surge dentro da fenomenologia, depois vai para a psicanálise lacaniana e acaba criando algo que não existia. Hoje é o autor mais lido em África, principalmente não só, também no Brasil, muito, né? Fanon. Traz algo assim de fenomenal em termos de pesquisas. Por exemplo, ele fazia entrevista, ele era clínico, psiquiatra, num hospital de Argélia, em que ele atendia tanto as pessoas que faziam parte da luta contra o colonialismo francês, da guerrilha, né, chamado de guerrilha, como também dos soldados que praticavam a tortura nessas pessoas. E algo que ele percebe, e que isso nos traz uma outra visão sobre a questão da violência, a violência ela é contagiante. Claro que praticar a violência contra o outro, o sofrimento desse outro é muito maior do que aquele que pratica. Não há discussão contra isso. Mas em termos sociais, o que a gente considera enquanto uma psicologia, uma patologia social, que é o caso do racismo, esse tipo de violência se propaga e contagia aqueles que estão ao redor, inclusive aqueles que praticam o racismo. Essa violência ela não se restringe ao racismo, ela vai para outras áreas. Desde que você pode perceber, desde xenofobia, pode perceber dentro da questão do machismo, gordofobia, enfim, não apenas, mas contra crianças, contra cachorros. Então, as pessoas acabam sendo autodestrutivas e destrutivas nessas relações pela propagação da violência, porque elas acham que é uma coisa fechada, não é. A violência é contagiante. O Jean Henrique aqui, só o Richard levantou a mão, o Jean Henrique falou, escreveu, eu particularmente penso como vocês e o quanto existe muita diversidade e ela se dá na possibilidade da singularidade existir. Em um outro ponto dentro do ponto é justamente o quanto a própria universidade também é muito diversa, na conversa, no encontro, na escuta e querer aprender. Não só o que a psicologia está produzindo, ou CCB, mas caminhar dentro dos diversos centros e conhecimentos dessas realidades. Se isso está presente na universidade, imagine fora. Exatamente. O Richard levantou a mão, Natália, depois. Sim. Vou pegar tudo o que foi dito. A partir disso, eu vou fazer meu comentário. Primeiramente, licença aos meus mais velhos, licença aos meus mais novos e axé como Orodé para quem é do axé. Eu tenho estudado, depois que eu terminei minha dissertação de mestrado, há um ano, né? Mas esse ano também fiquei debatendo essas coisas. Eu tenho estudado serviço social, psicanálise e psicologia ao mesmo tempo. A abordagem, não do profissional, eu não olho pro sujeito ou indivíduo. Eu olho a profissão num contexto mais amplo. Não sei se me faço entender. A abordagem da profissão em si. E aí eu acabei me deparando que toda vez que envolve questões étnico-raciais, entre aspas,
relações raciais, entre aspas. Por que entre aspas? Eu não gosto de nenhuma das terminologias, étnico-raciais nem relações raciais. Então, é para mim, entre aspas. Como homem preto, eu não gosto dessas terminologias. Me incomoda bastante. Indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, empaca. E aí a discussão sempre fica no mesmo lugar. Me dá a sensação de um caminhão atolado. Tenta, mas o caminhão não... Tipo, o caminhão nunca atravessa a fronteira. Vai ficar derrapando ali eternamente, etc, tudo. E, enfim, né? Os psicanalistas perguntam como é que a gente atinge o gozo pleno do sujeito, mas não racializa a discussão. Então, quer dizer, pessoas pretas não existem? Temos um problema. Aí o serviço social, a grande maioria, não todo mundo, vai para o Marx. De novo, não racializa. Não existe pessoas pretas de novo. Aí vai para a psicologia, no máximo entra na discussão de branquitude, mas pouco se avança na discussão preta. E quando eu digo preta, eu estou dizendo questão indígena, quilombola, etc, tudo mais, num sentido amplo. Eu vejo que não avança. Por exemplo, pautas identitárias. Por que o grupo LGBTQI+ é identitário? Por que o movimento negro é identitário? Outras questões são identitários e as pessoas brancas não. Porque o branco é referência sempre? Aí contamina a mente de todo mundo que discute na academia e lasca toda a discussão? Ou, por exemplo, como diz uma professora amiga minha, Carla Cristina, por que diversidade? Quer dizer que o branco é o centro do mundo único e qualquer coisa fora do branco é diverso? Porque se a gente para olhar a diversidade, o branco nunca é colocado dentro desse aspecto, ou desse espectro. Ele sempre está fora. Assim como no identitarismo, ele sempre está fora. Mas por quê? Todo mundo é diverso, todo mundo é identitário e o branco não. E aí, eu acho muito louco isso porque, isso acontece na prática. Vou trabalhar com sonhos de vocês. Imagina a gente entrar numa sala de aula e o aluno pegar e falar assim pro professor: professor, eu não quero sentar na cadeira não, eu quero sentar no chão em círculo. Vão chamar esse aluno de louco. Vão falar que o chão está sujo se o chão não estiver sujo. Vão perguntar para o aluno por que ele quer sentar no chão e não por que na cadeira. Em vez de falar, não, vamos todo mundo sentar no chão. Mais simples. Por que a gente tem que sentar na cadeira todo mundo atrás do outro? Num formato eurocêntrico. Né? Tipo... Eu acho que quando a gente olha para a saúde do outro, a gente esquece que para o outro ser pleno, ele precisa fecundar na gente. Sabe? Não adianta eu atender uma pessoa onde eu não seja interferido, onde essa pessoa não consegue fecundar em mim. Porque as relações, elas são humanas. E dentro das relações se constrói junto. Né? Agora, eu parto da ótica que eu só atendo e fico nesse totem do intocável, como alguns psicanalistas fazem, o analisador e o analisado, que eu também odeio, que não tem troca, de novo, né? Como é que isso avança, né? Para finalizar minha fala, que eu já estou estendendo muito, eu gosto muito quando os povos indígenas, Davi Copenaua, Pedro Xingu, Chile Parcanuru, Sueli Bacanuru, né? Esse pessoal fora do Ailton Krenak, porque parece que a academia só conhece o Ailton Krenak, não conhece essas pessoas que eu citei, falam, deixa aquele povo que mora na cidade fazer o que eles querem. Uma hora o céu cai.
E aí, quando cair, não vai ter pra onde correr. Porque vai pegar todo mundo. A destruição, ela não isenta ninguém. Vai pegar todo mundo, aí não vai ter cura, aí não vai ter sessão, não vai ter terapia, porque nem vai dar tempo. Porque vai pegar todo mundo. E os indígenas dizem, né, atualmente, alguns que estão escrevendo, a Covid só foi apenas 2% da queda do céu. Imagina se o céu atingir 100%. Pega todo mundo, não escapa ninguém. Então a gente precisa eu acho, Richard, que a gente precisa criar outro formato que não seja esse do caminhão atolado. Obrigado, Richard. A Natália também tinha levantado a mão. Oi, boa noite. Eu tinha sim, e assim, é, primeiro que eu já vou começar falando que o meu comentário, ele talvez seja um ponto bem fora da curva, porque eu sou de outra área, né? Eu não sou da área de psi, e eu tenho, daí acho que entra um pouco naquilo que vocês já até comentaram da multidisciplinaridade, né? De outras visões e outros pontos. E primeiro, uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, a questão de construir o passado, né? Pensando na questão de raça, ah, uma questão que uma dinâmica que eu penso é que antes de ter toda esse, essa tragédia que foi, né, a questão do regime escravagista e tudo mais, o povo negro, o povo preto, conforme vocês quiserem chamar, é um povo livre. Então, cada progresso que a gente chama de progresso, na verdade, é um passo para trás, porque pro que era antigamente, né? Então, eu acho que isso se relaciona com o que você falou, de viver os sonhos dos ancestrais e construir o passado. Está reconstruindo uma situação em que não existia a opressão, né? E essa dinâmica se relaciona a muitas outras questões que também você comentou do LGBT, da questão das mulheres também. E do trauma coletivo, alguns estudos que também o pessoal fala sobre essas outras questões, por exemplo, o trauma coletivo da crise da AIDS, de quando você era um homem gay e de repente mais da metade das pessoas que você conhecia que também eram estavam mortas, né? Isso também tem estudos que falam que gerou um trauma. E esse em específico, eu sei que tem lei até no Brasil que foi impactada por isso, que, por exemplo, se você se descobre soro positivo, você tem direito a saque eu acho que é do FGTS. Eles instituíram essa lei na época justamente porque eles falaram assim, a pessoa vai morrer mesmo, deixa usar o dinheiro. Então é um caso, um acontecimento social que daí teve um impacto legal e também tem todos esses impactos sociais, né? E daí no que foi o Jean que falou, antes de mim, na questão do caminhão atolado também, eu vejo que muita discussão, tem muito fala isso, fala aquilo, teoriza, 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 só que realmente não vai para frente porque não tem nenhuma ação sendo feita, não tem alguma coisa palpável acontecendo. Óbvio que tem, né, existe, só que qual que é o grau disso? Qual que é a magnitude disso perto do que já aconteceu e do que ainda acontece, né? A gente está, por mais que a gente viva numa universidade muito diversa, que a gente tenha contato com muitas pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, ainda assim é uma questão da gente também ter essa perspectiva de, pera, a gente também está nesse vilarejo nosso aqui. Esse vilarejo nosso aqui, ele pode ter pessoas diferentes, ele tem essas outras questões, só que ele ainda é o nosso vilarejo. A gente não pode se subir no nosso cavalo alto, né, e se achar de tipo assim, não, já tô aqui, já aprendi o que tinha para aprender, já minha prática é essa, eu faço as coisas desse jeito, eu penso as coisas desse jeito, né? Que é um certo vício que acaba acontecendo também.
E a questão da multidisciplinaridade nessas questões, eu acho que isso abrange não só a área da piscina, porque ainda na área de design gráfico, que era da minha formação, a gente tem a questão do design social, a gente tem a questão dessas outras ênfases que muitas pessoas têm tentado dar, que muitas pessoas têm lutado e também falando assim, não, peraí, por que a gente está falando só disso aqui? Por que a gente está falando só desses caras aqui? Vamos ver outras perspectivas, né? E no fim acaba sendo aquele negócio de que só vai criando uma experiência humana mais rica pra gente, eu acho. E eu também já vou encerrar, porque como eu falei, eu sou um peixe bem fora d'água aqui, que eu não sou dessa área, mas é mais ou menos isso que eu acabei pensando conforme você ia falando. Obrigado, Natália. Tem uma questão também interessante nós observarmos, que são as mudanças no Brasil em diversas áreas relacionadas após a Lei 10.639. E aí uma questão de geração, ou seja, a diferença de idade entre nós e as formações. Por exemplo, quando eu me formei, eu fui estudar sobre a questão africana, porque esse era o meu interesse, mas não tinha pelo menos não no interior de São Paulo, nada relacionado a isso. A única coisa que tinha mais próxima, e eu me debrucei sobre isso, que foram as religiões afro-brasileiras, que era aqui em Londrina, inclusive. Eu fazia uma pesquisa etnográfica nas ciências sociais, não na psicologia. Eu não tinha ninguém para dialogar na psicologia. Isso é para dizer, assim, que o nosso tempo ele é muito limítrofe, e, de fato, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo muito, e as mudanças parecem ser mudanças muito... Como o Richard falou do caminhão atolado. Só que em 20 anos, se eu comparar 20 anos antes dos outros 20 anos, desses 20 anos, existe uma mudança muito grande na sociedade brasileira. Tanto não apenas em termos de pauta e discussão na universidade, espaços para estarmos discutindo isso, porque antes não existia isso, era completamente inaudível, como também até fomentos. Né? Hoje eu acompanho assim, muita questão de fomentos do terceiro setor. É uma coisa assim... muito bacana de ver como que isso tem produzido diferenças. Né? Tem um colega que ele faz parte da FAPESBA, que é um amigo nosso, o Altair Lira, né, que trabalha com doença falciforme, e esse vai ser o segundo edital que ele lança especificamente para as populações com doença falciforme. Algo que a gente não conseguiu atingir no Paraná. Mas, assim, é o segundo edital que a Bahia lança, e é o único estado que faz isso, a respeito da doença crônica mais prevalente do Brasil, que é a doença falciforme. Então, claro, não é na velocidade, não é mesmo. Né? Por isso que nós plantamos para os nossos descendentes, não para nós. Infelizmente, essa angústia ela é compartilhada. Tá? Por isso que eu gosto de lembrar algo que não é um consolo, mas para não esquecermos isso. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso não é para nosso tempo. Por mais que nós façamos hoje, não é para o nosso tempo. Mas nós precisamos fazer hoje para que seja para o tempo dos nossos descendentes. As formas, a gente precisa criar essas formas. Eu acho que esse espaço é justamente para a gente vislumbrar isso. Formas possíveis de sermos outros profissionais, independente da área. Obrigado aí. Tem alguma pergunta? Senão eu já vou finalizando. Então, novamente, apenas assim, agradecer muitíssimo esse espaço, agradecer a Rê, agradecer às frentes, que sempre será uma admiração, sem sombra de dúvida. Eu reitero isso constantemente, porque, inclusive, é algo que eu acho que vale como modelo de prática pedagógica, em que os alunos estejam à frente
literalmente, das ações e nos auxiliando a construirmos a partir das demandas que eles também nos trazem, porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos, inclusive, as nossas empolgações, as nossas capacidades cognitivas fazem parte da nossa trajetória. A trajetória de vocês é muito mais pulsante. Então, nós também precisamos ser reeducados. Então, muito obrigado. Obrigada, viu, Jefferson? Obrigada, grupo. Todo mundo que está aqui, todo mundo que ajudou nesse momento, todo mundo que participou, seja falando ou refletindo, né? Porque a participação não precisa ser só exteriorizada. Muito obrigada mesmo, viu? Foi muito rico esse momento. Obrigada, gente. Queria agradecer ao professor por ter preparado toda essa fala, que nos colocou a pensar muito. E queria agradecer a presença de todo mundo. Um beijo, então, bom descanso e até as próximas capacitações que vão ter. Um beijo, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.